Boa noite a todos. Hoje a nossa live vai ser com o filósofo Nilson Silva. Estou no aguardo e já aqui agradeço a todos que vão estar aqui presentes, vão nos prestigiar. Boa noite, querida Soraya, Souza Miriam também. Gente, muito obrigada. E eu estou aqui aguardando o filósofo, vamos um pouco discutir, saber como é esse universo, né, da filosofia, as questões, as respostas, porque a gente sabe que filosofia também é isso, traz os questionamentos, mas também traz respostas, né? Então, eu estou aqui no aguardo do Nilson Silva para dar início a mais uma live. Estou muito contente. Aí eu faço: cheguei, Brasil, cheguei. Obrigada, Ângela que me apresentou esse filósofo, e eu pude também perceber muita coisa interessante que ele tem para trazer para a gente. Então, assim, é uma live que eu já venho ansiosa para fazer essa live. Não fiz antes por outros motivos também, mas estou muito... Linda é você, viu? Mas estou muito feliz. E aqui estou aguardando o Nilson entrar para a gente dar início aqui à live. E enquanto isso, eu vou compartilhar um pouquinho a nossa live aqui com mais algumas... Da live sai não. Vou organizar aqui a live para a gente... Vocês me digam aí se estão ouvindo bem, se... Obrigada, Dantas, por nos prestigiar aqui. Fiquei acordada esperando para assistir. Você conhece bem esse talento, né? Porque além de filósofo, ele também é artista plástico, ele é músico. Então tem uma gama de coisas aí para apresentar para a gente, a imagem também. Obrigada. Então vai trazer muitas coisas interessantes e eu tenho muita curiosidade também um pouquinho por esse universo da filosofia. Gente, eu estou tentando aqui organizar aqui a imagem, fazer aqui direitinho para... Nilson acabou de chegar. Oi, Sérgio, obrigada. Aí, ele já me contou para ele, porque hoje a gente estava fazendo uns testes, mas não foi muito bom, não, gente. Oi, Nilson. Coisa funcionou, viu? Vou só ajustar aqui minha câmera. Tá me vendo bem? Ouvindo também? Não, eu não tô te vendo, mas estou escutando bem. Você quer sair de novo e entrar para a gente tentar novamente? Às vezes funciona, viu? Você sai e entra. A moça está falando aqui, tá caindo. Não sei de que é que se fala, mas você sai totalmente da live e depois entra novamente. Tá joia. Pra gente... Deixa que eu envie o convite para você, viu? Tá bom. Combinado. Vamos. Testar, estou aguardando, viu? Com um monte de pergunta. Ótimo. Ai. Gente, a gente sabe que às vezes, eu estava até comentando, a gente faz todos os testes, a gente organiza tudo direitinho, mas quando a coisa é ao vivo, a gente sabe que tem sempre esses imprevistos. Estava parando, mas agora tá bom. Mas às vezes essa parada é para ajustar a minha câmera quando ele é da própria plataforma. E às vezes essa falha na imagem não não depende de internet, não depende de nada. Às vezes é a própria plataforma. Mas a gente vai... Deixa eu ver se ele já saiu, vai entrar novamente para a gente
iniciar a nossa live e eu tenho certeza que vai ser muito, muito boa. Tá ruim agora? Estou aqui. Oi, Daliane, minha querida. Obrigada, viu? E a gente vai fazer uma live bem interessante. Eu e você, né? Já estamos com elas organizando aí. E ele vai entrar novamente e eu mesmo vou enviar o convite, porque pode ser que funcione assim. Gente, eu espero que deixa eu ver se minha internet tá boa, tá certa, tá justa, tá certa. Tá tudo certinho e eu espero que não esteja. Deixa eu ver aqui. Dados móveis. Vou tirar dados móveis. E vamos ver se Nilson entrou. Não, ele ainda não entrou. Vamos esperar. Aí, como eu estava falando, vamos fazer uma. Minha imagem embaçou, não foi? Ah, mas eu acho que foi o movimento que eu fiz aqui na câmera. Agora melhorou? Como eu estava falando, a gente vai fazer uma live aí muito interessante com essa menina que é inteligentíssima, a Daliana, é inteligentíssima, tem domínio muito bom de vários, de literatura. Ela que é formada em literatura e literatura inglês, português e inglês, parece, né? Literatura inglesa e portuguesa. E a gente está organizando aí umas lives bem interessantes. Mas a de hoje é com Nilson Silva, e eu estou aguardando. E eu estou muito ansiosa também para trazer esse tema. Quando me apresentaram, que foi a Angela Brookbeck, que me apresentou, e foi maravilhosa. Eu fiquei muito entusiasmada com em trazer Nilson aqui para a nossa live, porque tenho certeza que vai ser uma live que vai dar de uma riqueza muito grande, riqueza cultural. A gente sabe que a filosofia é tema de questionamentos, eu digo questionamentos e também de muitas respostas. Então, se você. Vamos falar essa relação de Nilson com a música, o que ela pode trazer quais as influências, né, que podem trazer tanto a literatura para a música quanto a música para a literatura. Vamos ver no que é que, gente, ele ainda não entrou. Vamos ver se entra, mas com paciência vai dar tudo certinho. Eu estava com saudade de fazer essas lives, estou fazendo menos lives, estou fazendo 2 lives ao mês, dando mais um tempo, escolhendo bem também as pessoas que vou trazer aqui para a gente, escolhendo também os temas que para mim são relevantes, são importantes, independente de eu procuro trazer algo que tenha uma relevância também social, porque a gente sabe que o conhecimento, o quanto o conhecimento é importante em todas as áreas e todas as esferas da vida, né? Então, vamos esperar. Não sei qual o probleminha, a gente aprende muito com o Nilson, é incrível, tá vendo? Já um feedback aqui muito valioso da Ângela, e espero que o Nilson entre na nossa live para a gente dar continuidade aqui a nossa live. Já temos 10 minutos aqui de live, eu vou falando um pouquinho com vocês, falando do que a gente vai apresentar. Eu estou muito entusiasmada, esperando
E entusiasmada também, gente. Cadê o Nilson? Cadê você, Nilson? Onde você está? Onde você se escondeu? Onde Nilson se escondeu, gente? É, ele já está aqui, ele já entrou? Porque eu não vi ele entrar. Não, ele não tá. Ah, entrou, gente. Desculpa, viu? Enviei agora, ainda bem que você falou, Ângela. Ah, eu espero que agora a gente esteja se vendo. O que é que você diz? Eu tô te vendo, continuo não lhe vendo, mas acredito que o áudio tá bom, dá para te ouvir e dá para ir respondendo, Oh, não tem meu problema Deus, não. que pena, viu? Tá igual quando a gente estava testando hoje, né, Nilson? Isso. Mas o bom é que quando a gente salvar essa live, eu estou lhe vendo bem, você está bem enquadrado, para você ter certeza que está bem na fita, viu? Está bem enquadrado, a iluminação está perfeita, o áudio está perfeito, e é apenas só que ele não está vendo, mas isso acontece muito. E, Nilson, primeiramente eu quero agradecer a você por estar aqui. Já agradeci aqui antecipado que a Ângela tá aqui nessa live, e eu agradeci por ter me apresentado você, eu já falei isso para você, e o quanto que eu estou feliz de trazer você aqui para gente bater esse papo, a gente conversar. Eu estava falando a respeito da filosofia, né? Que na verdade traz muitos questionamentos, mas traz também essas muitas respostas. E essas respostas quem vai trazer hoje para a gente é quem? É Nilson. É Nilson que vai trazer essas respostas para a gente. E a primeira coisa, antes de lhe apresentar, eu. Olha, Nilson, eu gosto às vezes, eu não sei se você viu algumas lives minhas, e tem um tempinho que eu não pago mico aqui nas minhas lives, mas eu gosto de pagar um mico logo de início, fazer uma coisa descontraída. E eu, eu resolvi trazer hoje uma coisa para a gente, para descontrair, mas também para eu me lembrar as primeiras lives que eu fazia, que era cantando trecho de música. E tu que é músico, olha, eu gosto mesmo desses desafios. E a música que eu escolhi para cantar é só um trecho, viu? Não é a música toda, não. O trechinho que a gente vai falar também um pouco sobre essa música, que é Metamorfose Ambulante. A música de Raul Seixas. E eu vou cantar um trechinho e depois a gente vai falar um pouquinho também desse trecho. Vou lhe apresentar e em seguida eu vou fazer uma perguntinha a você sobre o significado dessa música. Ah, vou lá, Maravilha. gente. Pagar meu miquinho agora. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. E por isso eu paro, porque é só um trechinho, não é para ninguém aplaudir. E a gente faz isso aqui, mas eu quero falar para você, Nilson, ele que é artista plástico, músico e filósofo, e hoje vamos conhecer também as ligações entre a filosofia, o que levou o Nilson a escolher a filosofia, a música, e o que essa ligação pode trazer de relevante também para as suas escolhas. Agora eu gostaria também que você aproveitasse, desse seu boa noite e explicasse para a gente o que essa música ambulante, metamorfose ambulante, pode trazer de mensagem filosófica para a nossa vida. Ótimo. Maravilha, boa noite a todos, né? Até agradecer a presença de alguns amigos, dos seus seguidores também, dos meus. Há rumores, né? Nada com fontes
confiáveis, né? Assim, a gente acha na internet muita coisa e lá eu achei que Raul Seixas, ele foi professor da Universidade Federal da Bahia de filosofia, tá? Isso antes da carreira dele de músico. E segundo eu li, ele ficou traumatizado com Kant e resolveu abandonar. Assim, ele odiou, achou complicadíssimo. E dali isso foi um pontapé para ele seguir a carreira de músico, né? Mas, mesmo assim, ele exerceu a filosofia com a indignação, né? Com a inconformação dele com determinadas coisas, e assim ele compôs a Metamorfose Ambulante, né? Essa música, Fabi, ela fala dessa inconstância, né? Desse devir que a gente fala na linguagem filosófica, em que a realidade nunca é uma constante, né? Nós sempre estamos em transmutação, estamos sempre se desenvolvendo, às vezes oscilando, né? Nossa vida é uma oscilação, e essa questão dele não ser a mesma coisa, mudar de opinião, né? Para mostrar as diversas verdades dos pontos de vista, né? Nunca existe um ponto crucial que contenha a verdade absoluta, né? Então, essa canção, ela fala da mutabilidade, né? Tanto do que é externo a nós, quanto a nossa mesmo, né? E no caso do ser humano, é uma coisa engraçada, né? Que a gente permanece o mesmo, né? Por dentro, evoluindo, mas sempre naquela mudança de perspectiva, né? À medida que a gente vai crescendo, mudando de fase. É uma coisa que a gente, às vezes, odiava na adolescência ou no começo da fase adulta. Quando a gente passa para a fase adulta mesmo, a gente diz, opa, isso não era bem assim, não, muda de ponto de vista. Então, é isso. A mensagem da música é a inconstância, né? A As inconstância. diversas perspectivas em que a gente pode se basear para ter opiniões. E na sequência da música, né, ele fala que vai desdizer o oposto do que disse antes, ou seja, está se contrariando e se contrariando de novo. Ou seja, isso se refere a ele, à mutabilidade dele, à inconformação, à indignação, o espanto, né, que é o princípio de onde surgiu o questionamento filosófico, né? E a gente, na verdade, na vida da gente, a gente vive se contradizendo, né, Nilson? Não é uma coisa assim, é bem do ser humano mesmo, essa contradição. Só que às vezes quando você se contradiz, existe também a questão de que, será que eu tô indo por um lado errado quando existe a contradição, né? As pessoas não assumem que pode ser uma coisa natural, você chegar a um ponto de você mudar até a sua opinião, né? Então, eu acho que é bem do ser humano, assim, de acordo com o que você falou aí, né? De um ponto de vista um pouco mais profundo, o ser humano em si é uma contradição, né? Só o fato Isso. da gente existir e a cada passo que a gente dá na vida, caminhar com a indeterminação, caminhar com a incerteza. Nós não nascemos sem saber como nascemos e só temos a certeza de que vamos morrer, né? E isso, a cada passo que a gente dá na vida, a gente tem o existir e o não existir caminhando junto de nós. Então, gente, é isso. Raul Seixas, o grande Raul, com essa música que viaja em vários temas artísticos, vai para a filosofia, vai para a literatura e entra em todos os campos. E uma coisa, sabe, Nilson, que a gente conversando, e você falou para mim assim, existe uma diferença entre... Gente, deixa eu dar
um alô aqui pro pessoal, porque eu estou conversando, mas não mandei um alô para ninguém. Só um minutinho, viu? Não é? Deixa eu ver, não estou aparecendo aqui nem as pessoas que estão entrando na live. Meu Jesus amado, não tem não. Mas aí eu vou falar para Nilson. Nilson vai aí depois, vai falando aí para as pessoas. Aí, Nilson, eu estava dizendo, você, conversando comigo, você falando, existe uma diferença entre o em ser professor de filosofia e o filósofo em si, não é isso? Eu queria que você explicasse assim essa diferença que talvez seja até não seja muito grande, mas é bom a gente saber. Eu disse até não me explique porque eu quero saber na live. Veja só, existe uma discussão grande, né, de saber o que é filósofo e até, inclusive, o que é filosofia. Mas, no sentido da tua pergunta, o fato de nós nos formarmos na universidade nos torna professores de filosofia, né? Filosofar, numa visão mais tradicional, seria aquele que tem um sistema, né, um pensamento organizado com um princípio, né, e ele desenvolve toda uma estrutura de pensamento para explicar toda a realidade, entende? Então, nesse sentido, quem se forma numa faculdade não é filósofo. Porém, no outro sentido, é que filósofo é aquele que produz filosofia, né? Assim, eu não vou entrar em pormenores acadêmicos, tá? Mas existe uma polêmica, né, sobre o cara que não estudou e escreve livros de filosofia. Então, assim, isso é muito relativo. Muitos filósofos não tiveram uma formação acadêmica, né? Mas eles produzem filosofias profundas, né? Então, uma coisa é você ser professor, outra coisa é você ser filósofo, e o ideal é que você seja as duas coisas. E não necessariamente a criação de um sistema filosófico vai te conceber como um filósofo. Por exemplo, Nietzsche, né? Nietzsche não tem sistema, né? Mas, a meu ver, ele é um filósofo assim, de mão cheia, né? Há quem não goste por causa do tipo de escrita, por causa da forma como ele aborda, né? Ele tem uma ligação muito forte com a arte, e isso transpassa para a forma como ele escreve e como ele vê o mundo. Então, assim, no meu caso, eu produzo filosofia escrevendo artigos, tenho uma coisa aí, um livro em andamento, né? Mas eu tenho uma certa cautela em dizer que eu sou um filósofo, né? Porque quando a gente se compara com os grandes, né? Com Aristóteles, Platão, Heidegger, Schopenhauer e assim por diante, a gente sabe que tem muita estrada para caminhar, né? Entende? Modesta, né, gente? Modesta. Modéstia. Aí você falou uma coisa interessante, que é a produção de filosofia por quem não é filósofo. E é um exemplo que a gente pode dizer que falam muito da música de... Eu estou trazendo para Raul Seixas porque a gente falou há pouco dele. Que é uma produção também, as músicas são muito assim filosóficas, existe muito essa questão, né? Vai para aquele lado. E ele não é um filósofo de formação. Estou falando alguma coisa assim fora do... Não, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, gente, é isso. Tá vendo como a gente vai descobrindo as coisas? Olha, agora eu vou falar para vocês de uma... antes de fazer minhas lives, quando eu convido alguém para vir fazer a live comigo, né? Eu gosto de dar uma passeada pelo perfil da pessoa, conhecer, na verdade, quem é a pessoa, conhecer do que gosta, do que não gosta. E viajando no perfil de... Encontrei muitas coisas interessantes no perfil de Nilson,
E uma coisa que me chamou, a primeira coisa que me chamou a atenção nisso, eu falei até para você, foi aquele vídeo em que tem essa moça que faz esses questionamentos sobre. Ela faz um pouco uma sátira, né, sobre o que é ser e qual a importância, a autoridade do filósofo. E ela faz assim, eu escrevi aqui um pouquinho e diz, mas a matemática, sim, a matemática é útil. E logo após ela pensa e diz, mas a matemática chegou a alguns conceitos graças à filosofia. Depois ela fala, importante mesmo é a psicologia. Mas espera aí, a psicologia usa algumas discussões da própria filosofia. E a gente sempre chega no mesmo ponto, né? A computação é essencial e rebate, mas parece que alguns, aí eu achei muito interessante, eu vou repetir aqui, porque diz, mas parece que alguns vagabundos, ela faz isso assim, entre aspas, da filosofia, mostraram que é necessário usar a lógica da filosofia também para computar. E depois vai mais a fundo dizendo, Aristóteles é que usou essa palhaçada de filosofia. Então, diante de tantos questionamentos sarcásticos sobre a importância da filosofia, eu pergunto a você, para que serve a filosofia, Nilson? Olha, a gente na nossa visão, né, ocidental, a gente tem a gente precisa às vezes encaixar algo numa utilidade, né? Mas assim, já te adianto que a filosofia não serve para nada. E serve para tudo, né? E serve para tudo. Pois é. Então, assim, o que ela produz, a filosofia produz conceitos, né? Então, assim, a gente trabalha com um saber especulativo altamente teórico, né, profundo, e é dali que surgem diretrizes, né, surgem conceitos que podem ser utilizados na metodologia científica e na nossa metodologia também, entende? A filosofia, ela mexe com a forma do conhecimento, com como a gente conhece, né? Se a ciência é conhecer, a filosofia, ela estuda essas formas de conhecimento, entende? Então, assim, reduzi-la a uma questão prática é jogar 90%, né, um exemplo, de que os conhecimentos dela não servem para nada. Então, assim, quando os grandes filósofos estavam no seu exercício, eles tinham as condições financeiras dele, né, muitos bens de vida. Então, assim, você estando despreocupado com essas questões menores, né, vamos dizer assim, você tem tempo de dedicar seu raciocínio, seu saber a coisas altamente especulativas, né, transcendentais, e isso abre portas para que você discuta o que é o conhecer, o que são as coisas, né, investigar profundamente, despreocupado com questões de cunho menos importantes. Mas, assim, dizer que a filosofia serve para isso, ela também serve, mas ela não só se resume à sua serventia, entende? Filosofia forma conceitos, filosofia está metida em todos os campos, né? O melhor exemplo disso é Aristóteles, está na botânica, na física, na metafísica e assim por diante. Então, filosofia é um saber especulativo que não está atrelado a uma determinação científica, porque até nisso ela não se encaixa, né? Apesar de se ter rigor metodológico científico, mas ela é muito mais do que uma ciência. Então, assim, ela serve, mas ela não se resume somente à serventia. Boa, e aí, gente? Não, ela não só serve para a sua serventia, não é isso que você falou? Isso. O melhor exemplo disso Nietzsche utiliza
nos exemplos dele, no livro dele, o martelo, e Heidegger também. Então, assim, o martelo está ali, ele tem uma serventia para você pregar um prego, para você arrancar algum cravo, mas a concepção de martelo, como é que surgiu? É isso que nós investigamos, né? A manualidade do martelo, onde o martelo ele é uma essência, ou ele só passou a existir quando ele realmente foi moldado, né? O martelo já existia na mente de quem criou ou foi um acaso? Foi um exemplo que ele pegou, que ele viu na realidade, alguém pegando uma pedra e batendo com aquilo, aí ele teve uma ideia. Ou seja, são esses tipos de questões que a gente não pode reduzi-la a simplesmente olhar o martelo e dar uma finalidade para ele. Entendeu? É interessante, viu? Nilson, como é estudar a filosofia do Brasil, desenvolver um pensamento lógico e ser compreendido também por seu trabalho? Olha, é fácil a vida do filósofo? Não, assim, eu vou começar falando do curso e depois falando do exercício, né? O curso é maravilhoso, assim, lhe dá um cabedal de informações e, na verdade, muda o que você quebra a tua realidade, você aprende a desconstruir o que está dado aí no mundo, né? Aliás, essa é a finalidade da filosofia, questionar o trivial, né? Então, assim, o curso em si é muito bom, é um curso que exige muito da gente, muita leitura, muito questionamento, muita profundidade nas coisas. Então, quando você vai estudar lá a fundo, ou você ama mesmo, ou você leva na valsa, né? Como a gente diz assim. Mas, e se tratando do mercado, né? Da nossa atuação, ainda fica muito a desejar, porque a gente só tem duas opções, né? Aliás, ou a gente vai pesquisar, ou a gente vai ensinar, né? Existe uma terceira via, que é a via da produção independente, você criar um sistema e ir atrás, virar um autor, né? um filósofo autônomo. Mas a gente tem uma coisa negativa, que é não ler as nossas próprias produções, né? A gente tem influência de várias escolas, né? Eu, inclusive, eu estudo um filósofo alemão, mas chegou a hora da gente prestar um pouco a atenção em outros tipos de pensamento, outras tradições, e, de certa forma, produzir algo típico brasileiro, né? Assim, uma filosofia com a nossa cara. A nossa cara. Mas para isso a gente precisa ter dentro da nossa consciência o que já foi produzido de filosofia no Brasil, e conhecer a fundo os filósofos que beberam em fontes externas, mas para que isso ocorra de uma forma genuína, nós precisamos conhecer os daqui, ler os filósofos daqui, inclusive do Pernambuco, né? Tem um filósofo chamado Evaldo Coutinho, e é pouquíssimo conhecido. Ele foi professor lá da Universidade Federal, e a primeira lida que eu dei nele, assim, eu disse: rapaz, o que é isso? Uma coisa, um pensamento de muita envergadura. Se essas obras dele, os estrangeiros tivessem acesso, veriam que é uma coisa absurda, assim, o que ele produziu, né? E vários outros, né? Você citou, entende? você citou esse pernambucano aí, e eu, assim, um filósofo brasileiro que você, lógico que você já citou, esse daí é um nome que você gosta muito, mas um nome
que seria o preferido seu aqui no Brasil? Seria ele, viu? Seria ele. Sem sombra de dúvida, assim. É muito dispar a grandiosidade do que ele produziu, né, com o que a gente tem no cânone, assim. Ele realmente é E fenomenal. desculpa, É verdade. eu tinha lhe atrapalhado, na verdade. Às vezes eu penso que tem uma pausa aí, eu penso que já é um encerramento, mas às vezes dá essa atrapalhada aí. Eu queria que você explicasse para a gente, Nilson. E eu digo, gente, eu estou aqui como uma esponja para absorver as coisas que Nilson tem para a gente e também para tirar o máximo do que eu posso de curiosidades que eu tenho sobre o assunto. E o que diferencia a filosofia de outras ciências? Sim, vamos ver aqui que Ângela botou aqui um comentário. Pena que o brasileiro é pouco valorizado em casa, aqui nas mensagens, botou também questionar o trivial. Gente, vocês podem escrevendo aí que eu vou lendo aqui as mensagens que vocês têm para contar. Então, pode falar nisso. Tu parou a pergunta pela metade. Eu falei o que diferencia a filosofia de outras ciências. Veja, como eu falei antes, a filosofia ela forma conceitos, né? Ela questiona o saber, e todas as duas, tanto a ciência quanto o saber filosófico, eles estudam o mesmo objeto, só que em uma se vai mais profundamente. Por exemplo, quando uma ciência médica ela estuda uma doença, né, ela vai atrás da causa, mas isso tem um limite, né? A filosofia ela vai atrás, por exemplo, né, no ramo metafísico, de saber o porquê que a doença se manifesta daquela forma e por que naquele ser humano, levando em consideração um monte de coisas, né? Isso também é visto, né, de uma abordagem diferente na filosofia oriental, né? Assim, no pensamento oriental. É outra racionalidade, mas a busca pela causa ela é muito mais profunda, ela é muito mais leva em consideração o social, né? a, a comunidade e a convivência com o mundo, com os animais, com as plantas, enfim. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que nessa racionalidade, quando uma doença vem estourar no corpo, é porque pode ter causas mais profundas, né, de cunho mais transcendental, o metafísico, em que a ciência pode não ter uma resposta plausível para esse tipo de coisa. Porém, dentro do que ela se propõe a estudar, né, dentro do ferramental que ela tem para trabalhar, nós avançamos bastante. Então, não, para mim, não deve existir oposição entre ciência e filosofia, né? A filosofia ela tem uma forma de enxergar uma coisa e a ciência tem a dela de enxergar, de resolver problemas, né? De forma prática mesmo, né? Olha, colocou Assim, aqui. uma coisa Desculpa, que se de novo. deixou, uma coisa que se deixou para trás é essa busca da verdade que a filosofia e a ciência antes, né, em tempos atrás, tinham em comum. Hoje a ciência está voltada para resolver problemas, né? Você está com a dor, toma um remédio, melhora, aí vai se fazer o tratamento. Se for uma coisa de cunho psicológico, o psicólogo vai lá, conversa com você, tenta entrar no seu íntimo e dali direcionar os seus atos, né, os seus pensamentos, para que aquilo seja aliviado. Então, tanto um quanto o outro são essenciais, assim, e as diferenças são imensas.
Opa! Mas andam juntos. Olha, o Robert Vieira deixou aqui uma pergunta que eu vou passar para você. É como o Nilson pretende incorporar o pensamento de Evaldo Coutinho no seu próprio pensamento? Robert Vieira, viu? Posso responder? Pode, deve. Pronto, veja. Evaldo, ele é um pensador solipsista, né? Para ele, o universo existe por causa do seu ser, né? Ele começa na obra dele dizendo que eu sou o absoluto do ser. Mas essa questão do solipsismo eu não pretendo incorporar ao que eu penso como filosofia, mas a questão artística dele, a forma como ele vê o traçado, né, do mundo, né, da imaginária, né, que ele toca nesse assunto lá, que o que ele absorve do mundo como parte dele mesmo se chama a imaginária externa, né, ou seja, o que acontece fora dele, né, fora dele, entre aspas, e a imaginária interna dele é o trabalho do artístico, né? O que ele cria com isso é onde dá a grandeza da obra dele. Então, o que eu pretendo incorporar dele é essa artisticidade, né? Esse viés, tem esse viés demiurgo, é essa a palavra. Como é? Essa capacidade de criação, né, imaginativa. Sem contar, Aí, ó, a resposta. Sem contar na parte da finitude, né? Ele é um pensador, assim, e que ele abraça a morte na obra dele. Ele sabe que as coisas são finitas, né? Sabe que a cada passo que a gente dá é uma incógnita, e ele trabalha muito bem isso na ontologia dele, né? E ele, de certa forma, à medida que ele dá criação para as obras dele, é uma forma de tornar permanente, né, tudo que ele viveu e os personagens, né, que ele trouxe para a obra, né? Ele não deixa morrer o que se passa na imaginária externa dele, né, no mundo, entende? Então, essa parte criativa e a parte negativa também, que eu penso dessa forma, vai ser o meu cabedal de início, assim, no meu traçado. Resposta dada aí, viu, Robert Vieira. Nilson, você vem de uma família de pai caminhoneiro, mãe costureira. E você fez escolhas muito para o lado artístico do que para aquele lado mais tradicional da coisa, quando... E eu acho que os pais idealizam muito essa coisa do filho fazer aquelas, vamos dizer, fazer escolhas tradicionais nos estudos, escolher as profissões mais tradicionais, aquelas que são têm mais visibilidade, talvez. E você enveredou pela carreira artística, né? Porque você é músico, é artista plástico, é escritor, é filósofo. Então, assim, foi fácil para você tomar essa decisão? E como seus pais também viram essa escolha sua? Olha, não foi fácil e eu vou te confessar assim, que eu fugi bastante, né? Na minha infância, né, por 12 anos, assim, eu sempre tive essa inclinação. Toquei em banda marcial, tentei tocar trompete, aprendi violão ali bem cedinho, né? O básico, né? Assim, as notas para que eu pudesse tocar uma música, enfim. E esses conselhos, né, que os pais dão para a gente é dentro da visão do que é bom para nós, né? E muitas vezes a gente não leva em consideração as aptidões pessoais, né?
Então, assim, o caminho foi sugerido, inclusive eu infringi alguns, tá? E segui o meu caminho, né? Deixei música para lá e fui embora para a estrada trabalhar. Depois de muito tempo, assim, por volta de 30 anos, eu sentia aquela, aquela lacuna dentro do espírito, né? Eu sempre fui ligado com música e, poxa, eu toquei em banda, sentia saudade de estar com as pessoas, né? Assim, compondo tudo. Então, se eu vou estudar música de novo, assim, aliás, desculpa, né? Eu vou entrar numa escola e vou aprender mais profundamente. E assim eu ingressei no Conservatório Pernambucano, né, para estudar contrabaixo acústico, só que a minha idade não permitia que eu entrasse no curso regular e eu soube que existia um curso livre, né, que eram para pessoas de uma idade um pouco mais avançada, e assim eu entrei com 30 anos e estudei 4 anos com Thales, né, entre 3 e 4, assim, aprendi bastante e aí comecei a ter o contato. Ele tem uma escola chamada, hoje está com o nome de Tritones, mas era a Companhia dos Músicos, e lá eu fiz o curso de arranjo, de composição e harmonia contemporâneos, né, com o mesmo programa da Berkeley, e comecei a compor, e fruto disso eu me inscrevi num concurso Moacir Santos em 2008, se não me falha a memória, e fiquei em segundo lugar. Isso foi me dando gosto, né? Só que aí as ocupações do trabalho de novo, né, me tiraram do ramo. Eu me, assim, às vezes os próprios músicos não levam a sério o que está produzindo, sabe? Então eu, de certa forma, disse, rapaz, eu vou deixar isso aqui de lado e vou cair no mundo de novo. E passou. Quando eu entrei em filosofia, a gente, até certo ponto do curso, a gente não sabe muito bem o que vai fazer, né? Nem qual área vai atuar. Então eu tive um estalo, assim, disse, rapaz, eu estudei música, eu conheço um pouquinho de arranjo, de composição, de harmonia. Eu conheço o instrumento, conheço o contrabaixo, então eu não posso deixar isso de lado. E eu percebi que existia uma área lá dentro da filosofia que estuda justamente essas questões dos fundamentos da música, né? Então, eu direcionei toda a minha carga de estudos, né, para o estudo profundo dos elementos musicais e suas influências, né, no ser humano e no mundo, né? E assim, eu migrei do lado físico, né, do lado mecânico da coisa, do tocar, para uma concepção mais transcendente da música, vamos dizer com essas palavras. Eu vejo, quando eu pergunto sempre assim, eu venho fazendo lives, e sempre trago aqui artistas, eu vejo quanto as histórias são muito parecidas no sentido de quando tem que escolher, fazer aquela escolha para a vida. E assim, eu fiz uma trajetória, eu comecei muito jovem a escrever. E eu gostava também muito de música. E eu fiz, eu não falei muito dessa não, mas eu fiz música quando tinha na faixa dos 18 anos, 18, 19 anos, eu fiz música, acho que 19. Eu fiz música na minha cidade, tinha um professor de música que dava aula para as crianças e eu fiz, não era mais criança, era já jovem. Mas ele ensinava, tinha crianças, jovens, a semana todinha, era uma grande personalidade esse homem. E eu fiz eu fiz essas aulas de música e interrompi, Nilson, porque tive que sair da minha cidade para ir para a cidade grande, vim para Recife, que eu morava no interior. Aí eu digo, como as histórias às vezes não são iguais, mas são idênticas, quase, por aí. E a gente vai ouvindo as histórias de um de outros e praticamente tem um fio que liga muito as histórias dos artistas, são muito parecidas. Nilson, você conheceu o Ângelo
Ângelo Monteiro, que é um grande filósofo brasileiro. Aí essa curiosidade me veio, eu digo, vamos ver o que é que os filósofos, quando se encontram, o que é que eles conversam. O que é que eles conversam? Ser ou não ser? O que é, gente? Eis a questão. O que é que os filósofos conversam, Nilson, quando se encontram? Essa é a forma. Quando eu o conheci, né, a gente fica meio apreensivo porque a gente não sabe como é a personalidade da pessoa, né? Uma coisa é a obra, outra coisa é a pessoa, né? Então, assim, eu fui apresentado a ele, eu estive lá com ele, e assim, eu fiquei espantado com a simpatia dele, assim, um cara super acessível, sem contar na sumidade filosófica, né? Ele foi um professor de estética da Universidade Federal e ele é conhecido como poeta, mas o conhecimento dele filosófico é absurdo, assim, ele é fã de Nietzsche, né? A gente conversou muita coisa sobre Nietzsche, com o meu estudo de Schopenhauer, ele também, nós trocamos uma ideia e falamos de tudo, assim, de literatura, de história, né? Inclusive, o Robert esteve lá comigo e a gente ficamos os três ali na roda falando de várias coisas históricas, da história da poesia, um monte de assunto e às vezes a gente dá umas risadas, né? Com coisas que não tem nada a ver, mas é uma conversa descontraída e às vezes de coisas triviais, assim, na maioria das vezes, né? Nós somos humanos, né? Nós temos o nosso lado transcendente, né? Da busca, do conhecer, mas também temos as trivialidades, né? Eu conheci o cachorro dele, inclusive faleceu o bichinho. Eu liguei para ele um tempo, eu soube que o cachorro tinha falecido, mas Ângelo, disse, estou super triste, aí eu vou marcar um dia com você, mas deixa passar esse marasmo aí. Eu disse, não, professor, tudo bem, tá tudo certo. Mas assim, é um cara super humano, um conhecedor de arte, assim, fora do comum, né? E o meu encontro com ele, eu fiz questão de frisar a grandeza do que ele deixou escrito. E eu tive a honra de recitar um poema dele para ele mesmo. E qual foi? Aí agora vem. Sabe ainda? Tu sabe? Qual foi? Eu não tenho lembrança do texto, mas eu lembro do livro que fui e eu acho que está até marcado. Vou do livro chamado Inquisidor. Posso procurar ele aqui? Está pertinho. Pode. Gente, olha só as curiosidades. Gente, boa noite, Marcelo, pastor Marcelo Goldin, que está aqui com a gente. Tem uma perguntinha aqui da menina que eu vou deixar. A Hélida Mendes disse assim, bom saber um pouco de sua trajetória de vida, meu amigo. E a Daliane fez uma pergunta aqui de ser, e vai ser bem também sobre a próxima pergunta que eu vou fazer para Nilson. Porque na live em si, essa live sobre vamos tirando dúvidas sobre filosofia, um pouco sobre as questões que as nossas dúvidas. E eu escolhi assim mais coisas voltadas mais para questionamento, a questão da transformação. Os textos que eu mirei foi mais para essa questão da transformação, das escolhas em si, as escolhas que a gente faz na vida, que tem muito a ver, isso relacionado até a música que eu escolhi, a música não foi escolhida porque ele é fã de Raul, mas foi uma música que foi escolhida assim, aleatoriamente pelo texto em si. Então, essa pergunta sua, Dariana, eu vou deixar para falar daqui a pouquinho com o Nilson. Achei, tá? Pode falar agora. Vamos ver qual foi a poesia que ele recitou, que
Olha, eu vou dizer se você recitou bem, viu? Tá. Eu vou ler que eu não, né? Mas tudo bem, vamos lá. 18º tema, sem júbilo. Como domar o corpo, linha a linha, tal se fosse um poema e, após, salvar-nos da angústia de sabê-lo não durável. Como manter o eterno em cada fibra do corpo, mar aberto, sempre as mãos suspeitas, que não o amam, mas o sangram. Como crucificar-se e morrer nele, o único chão que a dor criou por pouso, de tanto voo obrigado sobre a terra. Onde maior vigília sob um teto terrestre, afora essa vigília que arde e sua vela sobre o altar vivente. Como o tempo durar em tais limites contidos para sempre e sempre frágeis, de tal frágil e tão rude fortaleza. Oásis ou deserto, porque clama por seu tempo. De pouso as caravanas que, desvaradas, correm sob o sangue. Firmamento de sombras, como o corpo terá tempo de voo, quando se fixam mais profundas na terra as suas asas. Isso é genial. É profundo. É profundo. Acho que faz alguma menção assim a questão. Quando fala de tempo, também fala, eu acho que a questão do tempo, da questão também do quanto da vida, né? Da vida em si, Da finitude, né? da finitude, Dos né? questionamentos. Dos questionamentos da vida. Isso. Não fala assim das marcas, sei lá, parece falar alguma coisa. Porque textos para você também tentar um pouco fazer uma análise, precisa ser você ler um pouquinho, refletir, parar, né, né, Nilson? Assim, Mas recitou bem, olha, minha análise agora, viu? Não importa, mas eu vou dar. Foi legal, foi legal. E o texto também foi muito bom. Eu estava falando aqui, né, enquanto você procurava a, o livro. a poesia, né? Eu estava falando das escolhas que a gente fez, dos textos, sempre falando assim um pouco, falando das escolhas, que essa live foi muito nesse sentido, das escolhas que fazemos, das transformações. E a menina colocou aqui, a Daliana, colocou alguma coisa aqui, diz, ser, ela mandou fazer uma pergunta, né? Ser é de fato executar uma verdade absoluta? E e a minha pergunta que eu iria fazer, que eu já vou juntar com essa daqui, você escolhe como você vai responder. E essa é sobre aquela frasezinha de William Shakespeare, ser ou não ser, que é aquela frase que é muito simples, mas também assim é de uma profundidade intensa, porque você, dentro dessa frase, vem tantos questionamentos, né, Nilson? Isso. O que você, assim, já que ela falou de ser lá, aqui na nossa, nos comentários, aí você aproveita, faz tudo um conjunto aí, um bolo, e mostra para a gente o que, o que a gente pode ter de respostas suas para justificar nossas escolhas também. Pronto, é Darliane, né? O nome da moça. É da Liana. Isso. Já gostaria de agradecer a pergunta profunda. E assim, o próprio ser já é um exercício do absoluto. Tipo, existe um filósofo chamado Mário Ferreira dos Santos, que ele diz que o não ser não existe. Né? O que existe é somente ser. Ou seja, nada pode gerar alguma coisa. Né? Então, o nosso exercício, a nossa presença e a presença do mundo já é um ser. Né? O nada absoluto não existe. Então, nesse sentido, a nossa vida, a nossa presença aqui na Terra é um exercício absoluto, né,
um absoluto do ser, entende? Na questão de Shakespeare, em ser ou não ser, ele joga com essa ambiguidade né, do eu posso, né, e do existo também. Existo ou não existo? Em que questões a gente pode mergulhar na não existência, né, na negação, entende? E ali com o contexto amoroso que ele dá para a obra, pode se traduzir como amo ou não amo. Eu amo e me entrego. Isso pode me abrir sofrimentos ou eu me protejo com isso, entende? Então, a nossa existência é um jogo entre ser e não ser. À medida que eu exerço uma aptidão minha, eu estou fazendo ela presente. À medida que eu tenho isso latente, ela está a não ser, mas fundamentalmente a semente está ali para que aquilo brote. Então, eu compactuo assim com o Mário, né, de que nada surge do nada e o que existe realmente é o ser. Né? E existe um outro filósofo também, chamado Plotino, e ele fala do eu, e que aliás, desculpa, que ele fala da divindade e tudo o quanto é afastado da divindade é sombra. Então, não existe a negação, não existe o gênio do mal, existe o afastamento da luz, entende? Então, eu compactuo com isso. Assim. O nosso existência, o nosso exercício de estar presente é uma questão de presença, uma questão de criação absoluta. É muito interessante como ele explica tudo muito calminho ali, viu? Eu não falei de uma criação absoluta, tá? Eu não entrei na questão da divindade. Eu estou falando do nosso exercício, né? É uma coisa grandiosa. A nossa presença, o nosso nascimento é uma absolutez que tende a retornar ao seio de onde saiu. Né? Eu estou sendo agora plenamente o meu ser. Né? Então, eu acredito que eu respondi aí a pergunta da... Olha, se eu não respondi, ela pode fazer tua resposta foi respondida, tua pergunta foi respondida. A Ângela colocou aqui uma coisa, sabe? Eu lia os textos do livro do Nilson umas 3 vezes para entender a profundidade. Ai, gente, que legal. Daliane, você... Oi. É o seguinte, Fabi. Se você pegar o meu livro, e abrir como, né, aleatoriamente, você vai notar uma disformidade, uma quebra de padrões, a forma como eu pus ali as coisas, né, não está de uma forma trivial. Então, é necessário, e até recomendação minha, que se leia o contexto do começo para entender a proposta da obra, aí sim a gente ir avançando, né? E a cada vez que você lê, você precisa se familiarizar com os termos que eu usei, porque não foram algumas palavras que a gente usa no cotidiano, né? Eu tenho um pouco de conhecimento místico, então misturei isso dali nos poemas, né? De uma forma que desse uma beleza, mas não aquela beleza que você a engloba já de cara, né? Ela sempre deixa sempre deixa um mais na frente para que você caminhe, entende? Que maravilha, viu? A gente está tendo essa aula aqui de filosofia, olha, que é única, viu, gente? E está sendo grátis. Porque ele também está fazendo uns cursos daqui a pouco a gente vai falar direitinho, né, Nilson? Cursos de introdução à filosofia, muito curioso, viu? Eu vou ler aqui esse comentário de Isadora, que é a Queen of Blog, eu não sei, ela escreve esse nome aí que eu não sei, mas ela diz, em um livro, Shakespeare disse ser ou não ser, foi em Hamlet.
Já em Romeu e Julieta, os apaixonados já tinham decidido, não queriam ser, nem em Montecchio, nem em Capuleto. Nesse ser ou não ser de Aí, Hamlet, isso. foi, foi uma questão entre viver e morrer. Ele foi fazer os questionamentos do que era melhor, do que era mais. Foi o questionamento dele, né? E que Hamlet fez. É porque E hã? na hora que eu falei, acho que deu para entender que era na mesma obra, né? Mas tudo bem, eu entendi aí o que ela falou. Já em Romeu e Julieta, os apaixonados já tinham decidido, não queriam ser, não queriam viver. Foi. Aí essa coisa, lá em Hamlet, ele decidiu viver. Já em Romeu e Julieta, é interessante isso, viu? Que ela colocou aqui. Já em Romeu e Julieta, eles decidiram morrer. A decisão foi de morrer. Nem queriam ser. Ela botou nem Montecchio e nem Capuleto. Interessante. Ah, obrigada, Pô, Ângela. Obrigada. Você também é magnífica. Tem uma alegria também que é contagiante. E eu já falei isso antes, lá no início da live. Agradeço porque conheço esse personagem aqui maravilhoso, graças a você. Obrigada de coração mesmo. Daliana, tudo em Shakespeare é intenso. Isso nos remete à filosofia que nos ensina a pensar com a razão. Parabéns, Nilson. Aí, verdades, eu acho que estava referindo ao que você falou antes. A Cristiana entrou aqui também, obrigada. Obrigada, Cris, brigadão pela sua presença. Aí, Ângela botou, eu, 30 anos fora do Brasil, precisei até de dicionário, valeu a pena, pois a cada texto era uma surpresa maravilhosa. Cris, obrigada, minha filha, você é maravilhosa também, viu? Aí, boa noite, Nilson, ela lhe saluta, lhe dá as saudações, depois faz a saudação aqui com Cris. E foi isso, gente, uma aula com uma pessoa, a gente estava conversando e eu fiz umas 10 perguntinhas para a gente discutir aqui. Passamos já uma hora aqui batendo papo. Eu tenho ainda umas 2 perguntinhas, não sei se é o caso de fazer. Vamos fazer ou não vamos? então, Vou deixar meu convidado decidir. vamos Tenho nessa. 2 perguntas ainda. Vamos responder. Vamos responder, então. Vamos Claro. aqui Vou para as tentar, 2 né? Vou últimas. tentar. Hã? Vou tentar. Aquela. Eu queria falar sobre a questão que você falasse, que é a questão. é, eu acho que eu não vou falar isso sobre. Eu ia falar sobre a fé, mas eu não vou falar porque você falou que é assisti também na outra live, que era uma coisa muito mais complexa falar de fé para você resumir em poucos minutos. Teria que ter outra live, viu, para poder resumir tudo isso e Com todas as certeza. dúvidas. Eu não vou falar essa sobre a fé e vou passar para. Se eu falar o nome desse personagem, desse filósofo errado, você me corrija, que eu não sei falar, não, viu? Schopenhauer Isso. disse: a nossa felicidade depende mais do que temos, porque eu achei muito interessante essa frase aqui sobre é uma questão assim, ao menos ao meu ver, foi uma questão muito de hoje também, traz muito para hoje a questão do muito aparecer, do que você tem nas mãos de dinheiro, de poder, né? Aí diz, a nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que dos nossos bolsos. O que você pode trazer para a gente que poderia nos ajudar nessa situação própria atual, em que as pessoas. A gente escuta muitas pessoas dizer, sem dinheiro a gente não vale nada. E Schopenhauer diz aí, a gente vale muito mais do que tem na cabeça. Destrói toda essa tese. Pois é. Veja, Schopenhauer, na obra Cabal dele, né, no Mundo como Vontade de Representação, a primeira frase que ele diz lá é: o mundo é minha representação. Então, à medida que eu incorporo o externo em mim,
o mundo sou eu que dou sentido para ele, entende? Então, assim, quando nessa questão monetária de a gente ter felicidade com o que compra, é uma forma de a gente externar alguma falta, alguma lacuna que nós não estamos preenchendo dentro do nosso espírito. Então, a felicidade, ela, às vezes nós exigimos, né, muito do que a vida tem para oferecer, mas a felicidade às vezes está numa coisa simples, como ter a possibilidade de beber um copo d'água, ou de ler um livro, ou uma convivência com um parente que a gente gosta, um animal que a gente tem de estimação. Então, o que está dizendo aí na frase é que a felicidade depende do nosso modo de consideração das coisas, entende? A questão da riqueza, da felicidade que nos traz, a gente tende a seguir uma tendência cultural em que felicidade é a gente estar numa praia tomando cerveja, estar tomando um uísque, ter um carrão bonito, ter uma casa estupenda, enfim, isso não é que não tenha valor, entende? Mas a gente às vezes acredita que a felicidade é ter isso, mas há um abismo muito grande dentro da nossa conquista, né? E sem contar que o ser humano ele também se torna infeliz à medida que a predisposição dele para ser algo e o que ele está sendo no momento, né? Quando essa distância é larga, a gente não tem nada de externo no mundo que vá nos fazer felizes, né? Schopenhauer fala até num exemplo que ele diz que um preso dentro de uma gaiola, entre as grades, ele pode ser mais feliz do que um rei com toda a riqueza disponível, né? Ou seja, é o modo que a gente considera as coisas, sabe? Como a gente tem a fortaleza dentro de nós de entender os sofrimentos da vida e a forma como a gente encara os desafios, as nossas oportunidades. Então, dinheiro traz felicidade, né? Será que o dinheiro que eu estou ganhando é fruto do que eu nasci para fazer, do que eu planejei para a minha vida, né? Eu vou ter como exemplo a mim mesmo. Assim, eu tive outra profissão, eu trabalhei bastante, ganhei o que se tinha de ganhar, mas chegou um momento da minha trajetória que eu pus em jogo assim, caramba, eu trabalho tanto, tenho possibilidade de ter as coisas, mas por dentro eu estou infeliz. Por quê? Porque simplesmente a afinação do meu ser, do meu espírito, não estava condizendo com o que eu estava fazendo, entende? A atividade me dava retorno, mas né, a minha insatisfação me levou a procurar algo que não fosse somente ganhar dinheiro, né, e fazer outras pessoas enricarem também com o meu trabalho. Daí surgiu o estalo de eu fazer filosofia para que eu também possa ajudar pessoas, né, a saírem da sua estagnação e achem um caminho, entende? Olha, eu fiquei aqui, eu estava olhando aqui, eu deixo a janela da casa aberta, e como está esse período de chuva, entra os bichinhos voando, e eu morro de medo. Mas como está muito calor, eu vi o bichinho entrando, e eu fiquei olhando, eu digo, não, venha para cá. Eu morro de medo, com medo do bichinho vir para cá, meu Deus. Olha, eu vou ler aqui as mensagens, gente. Eu mudei assunto assim, viu? É uma conversa como se a gente estivesse aqui na sala de casa, viu, meu amigo? A Mari Silva diz: meu amigo, eu tenho tanto orgulho, além de músico e escritor, parabéns de coração e prosperidade. Parabéns a todos vocês, ela diz. Obrigada, Isidro, por você estar por aqui. Brigadão. Depois a Ana Adriana diz: orgulho desse filósofo Nilson. Aí você é demais, a Mari Silva colocou. Gente, é demais mesmo. Eu digo a vocês, sabe, que
Foi muito bom esse bate-papo. 1 hora e 15 de conversa. Muito bom. As questões seriam tantas, muito mais até do que eu já coloquei aqui. Eu acho que vocês também teriam muitos questionamentos para fazer, mas fica para uma outra vez. E também eu quero que você fale agora um pouquinho do seu curso que você está organizando, não sei se já está pronto, e deixa aí como as pessoas também devem entrar em contato para participarem. É o seguinte, Fabi, eu Schopenhauer, ele é um filósofo pessimista, né? E nada melhor do que entender os problemas do mundo com um pessimista, né? E eu, dentro do que ele transformou dentro de mim, eu entendi que eu deveria promover essa forma de saída de um estado de sofrimento, de entendimentos mal feitos da vida, ensinando as pessoas, ou passando pelo menos um tipo de conhecimento que despertasse um melhor entendimento dos fatos naturais, entende? Então, o título a proposta do curso é eu levar os conhecimentos filosóficos para pessoas que não tiveram acesso à filosofia ou que têm um pouco de conhecimento, mas não a ponto de um nível intermediário ou avançado, porque aí a gente tem que mudar a linguagem, né? Então, eu estou tornando a filosofia mais acessível, mais voltada para um desenvolvimento pessoal, um fortalecimento da sua postura ante o mundo, entende? O curso vai ter 12 módulos, né? Cada módulo vão ter 3 aulas abordando um determinado assunto, né? Tipo, no módulo 1, eu vou abordar a felicidade na filosofia antiga. Aí lá eu vou dar 3 aulas de 3 filósofos diferentes, assim subindo dos módulos no nível de compreendimento. E o último módulo vai ser um módulo de preparo para uma aplicação prática, né, dos conhecimentos, entendeu? O curso aí tá me dando trabalho. Não é fácil assim, a gente concatenar os textos, deixar tudo moldadozinho direitinho. E eu acredito que no final de março, né, eu já vou estar com isso pronto. Tem todo um trabalho de edição de vídeos, né? As aulas vão ser uma vez na semana, né, para a gente possa bater um papo com todo mundo junto, que isso é importante, né? Eu não vou dar aula para uma pessoa só, né? Assim, isso até é feito, né? Se faz. Mas quando junta o grupo, cada um tem a sua experiência, tem sua vivência, sabe? E esse é o legal da filosofia. A gente trocar ideia e encaixar ensinamentos filosóficos ali e fazer eles entenderem que ali dentro tem um fundamento, né? Então, é eu dar a recuperação, é eu dar incentivo com as próprias forças de quem vai querer aprender. Então, tá no forno aí, em breve vou tá no ar passando alguma coisa. Olha que boa oportunidade, gente. A live chegou ao fim, na verdade, tá chegando, não, chegou ao fim. Foi uma live maravilhosa. Eu gostei muito desse bate-papo. Estaria aqui horas e horas escutando o Nilson. Muito bom. E eu queria deixar aqui, vou ver se esse meu amigo Washington Ribeiro está por aqui. E eu vou falar de uma coisa, ele, quando veio aqui na minha live, ele esteve já na minha live. O Washington é um poeta maravilhoso. E ele falou a respeito, olha, essa frase que eu vou falar de Ângelo Monteiro, né? Que é uma frase muito simples e profunda, que tem tudo a ver, engloba um pouco a arte no sentido um pouco geral. E ele diz, a função da arte é repetir Deus. E eu estou falando isso aqui, e citando também esse meu amigo Washington Ribeiro, porque eu lembrei que no dia que ele veio numa live minha, ele falou uma coisa assim também, não foi nessas palavras, mas foi algo assim, bem parecido. E eu achei aquilo já fantástico. Quando eu vi essa frase
de Ângelo Monteiro, eu achei maravilhosa, porque ele diz, a função da arte é repetir Deus. Deus criou tudo. E a gente, com a poesia, ou com a pintura, ou com qualquer outras coisas, a gente vai só repetir o que ele criou. Que seja na poesia, que seja na música, que seja na pintura. A função da arte é repetir Deus. É isso que eu entendi, gente. Maravilhoso! É, meu amigo, um agradecimento todo especial a você pela paciência, por tudo. E também por disponibilizar esse tempo que você nos proporcionou aqui para compartilhar esse conhecimento, para abrir nossas mentes também para a filosofia, que não é uma coisa que a gente escuta todo dia. Não é todo dia que a gente tem um filósofo numa live para estar ali escutando, ouvindo dele, todas as... dando resposta para a gente, para os nossos questionamentos. Então, eu já quero agradecer a você, agradecer a Ângela. Tudo funcionou bem, eu amei, estaria aqui horas e horas escutando, como já falei. Muito obrigada, viu? Eu gostaria também de fazer meus agradecimentos, lógico, né? Deve. Primeiro a meus pais, né? E a meu irmão, que muito me incentivaram assim, na minha jornada filosófica. Agradecer a meu amigo Robert. Robert participou do livro, tá? É um escritor de mão cheia também. Ele fez a apresentação da minha obra. A gente somos almas unidas pelo conhecimento. Agradecer a Ana aí também, que faz parte lá da minha turma, uma amiga excepcional. Agradecer a meus professores, né? Como sempre, assim, minha gratidão vai ser eterna. E tem um que eu até brinco com ele, eu digo, olha, você é o culpado. Se eu fizer besteira por aí, a culpa é sua. Ele morre de rir. Mas, assim, professor Tiago Aquino, professor Sandro Sena, professor Eduardo Nasser, né? E esses três representantes aí representam o meu curso. Agradecer a Ângela, né? Assim, uma figura muito importante, crucial assim, no meu estado atual, né? Ela abriu portas para mim, assim, me incentivou bastante. E uma vez eu conversando com ela, ela fez: olha, você não pode ficar mais no anonimato, e a partir de hoje eu vou lhe evidenciar, assim, vou botar você na luz para que você seja visto. Uma obra dessa não pode ficar na escuridão, né? Então, assim, eu vou encerrar minha fala com uma frase de Schopenhauer, né? E o último grau da sabedoria é a humildade. Então, eu faço disso o meu dístico de vida. E obrigado a você também, Fabi, pela oportunidade. Estou aberto a você. A hora que você convidar, eu estarei de volta. Foi um prazer demais. Olha, tenho que terminar essa live e dizer aqui o que foi que Tempero da Magna deixou aqui para você. Amigo lindo, te amo! Obrigado. Gente, terminei a live da melhor maneira, viu? Tá bom, gente. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui, que acompanharam com muita paciência e com muita disposição também, interagindo aqui com a gente. Um abração, porque vocês é quem fazem a live acontecer, viu? Então, muito obrigada mesmo e até a próxima. Não sei ainda quando vai ser a próxima, acho que em fevereiro. E eu aguardo vocês. Um beijão para todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Sucesso, viu? Sucesso. Obrigado, Fabi. Para todos nós, Deus porque eu abençoe sei que você aqui também. nessas lives tem muitos artistas e a gente precisa de sucesso. Tchauzinho, gente. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Beijão. Brigadão.